Bom dia. Nós hoje vamos fazer mais um estudo. Vamos só confirmar se o som está ok. Vamos aguardar só mais um momento. Ótimo. Meu nome é Fabiana, tá? Falamos mais uma vez da Fraternidade Espírita Jesus Amigo de Esmeraldas. E é com muita alegria que nós agradecemos a Deus, a Espiritualidade Amiga, por este encontro, por mais um estudo envolvidos no amor de Jesus, né? Que é o que nos une, que é o que nos aproxima a todos nós. Eu vou passar alguns recados que a casa nos pede, tá? E depois nós vamos fazer uma prece e vamos dar início ao nosso estudo. Todos aqueles que quiserem podem colocar um copo de água para fluidificar neste momento em que vamos fazer o nosso estudo. A casa oferece, acontece na Casa Jesus Amigo, na Fraternidade, todos os dias estudos às 9 horas da manhã, que é um estudo sequencial do livro Fonte Viva, e às 20 horas o estudo sequencial também do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa também tem um atendimento fraterno. Todos aqueles que precisarem, que quiserem uma palavra amiga, que estiverem necessitando, podem entrar em contato em inbox através do Facebook e através do Instagram. Que amigos carinhosos, né, vão ouvir e vão atendê-los. A casa também está com o estudo do ERG, que é o estudo sistematizado da doutrina, que acontece toda quinta-feira às 19 horas. Os interessados também podem fazer a solicitação, pode entrar em contato em inbox. Para começar então, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre amado, nos pedindo que inspire neste momento, que possamos ouvir e compreender o Evangelho de Jesus. Jesus querido, Mestre de amor e bondade, que a sua paz, Senhor, esteja conosco, que o seu amor possa nos envolver e nos fortalecer ainda mais, que possamos sentir que mãos carinhosas nos acariciam, Mestre, nos fortalecendo nas nossas lutas e nos encorajando nas nossas dificuldades. Que possamos, Jesus, todos os dias nos esforçarmos para sermos pessoas melhores. Que possamos vencer as nossas más inclinações e as nossas más tendências. Que possamos vencer o homem velho e deixar que o seu amor se faça morada em nossos corações. Que o seu amor, Jesus, e os seus ensinamentos nos tornem homens melhores. Que possamos compreendê-los, Pai, e principalmente colocar em prática na nossa vida o que o Senhor tanto nos ensinou e nos ensina a todo momento. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos ensinar o que é o amor. Assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, o texto que nós vamos ler hoje é a lição
153, do livro Fonte Viva, escrita pelo nosso querido Chico Xavier, ditada por Emmanuel. É a lição Ouçamos. E logo os chamou. Marcos 1:20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é sempre interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento do Mestre. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lar, ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Que lição maravilhosa, né? Os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel, como sempre, traz grandes esclarecimentos para todos nós. Uma pequena frase como essa, e logo os chamou, e Emmanuel nos mostra que assim como Jesus chamou os discípulos, como mestre os convidou para segui-lo, para que aqueles homens, naquela época de Jesus, fizessem a divulgação do Evangelho, atendendo à vontade do Pai. E Jesus também faz esse convite a todos nós. Ele estende a luz da doutrina, nos mostrando que somos homens, como aqueles homens. Os apóstolos eram pessoas simples, eram pessoas trabalhadoras, conviviam com seus familiares, tinham profissões e eles também tinham lutas íntimas. Eles também passavam pela evolução moral. Vamos imaginar naquela época, onde a internet não existia, onde as notícias que nos chegam hoje a todo instante, de todas as formas que podemos imaginar, e a todo momento, né? Imagina então que chega um homem, né? Jesus, chega para aqueles discípulos. Aqueles homens realmente não conheciam Jesus, mas eles já tinham ouvido falar do Mestre. E então Jesus os convida para serem pescadores de homens. E o Mestre fala de um reino que não é deste mundo. Fala que eles poderão realizar grandes maravilhas se forem em busca das ovelhas perdidas.
fala que é para eles irem ao encontro dos aflitos, ao encontro daqueles que estão angustiados, que se encontram enfermos. Jesus fala para aqueles homens que eles têm que curar leprosos e trazer luz para aqueles que se encontram em sombras, para esclarecer aqueles que estavam perdidos. E o melhor de tudo, Jesus fala para eles que tudo que eles estão fazendo é de graça e que se eles fizerem, de graça eles receberão. E aqueles homens simples, então, conseguem ver no olhar de Jesus a serenidade. E aquela luz do Mestre consegue expandir a todos eles. E eles conseguem compreender o que eles têm que fazer. E eles não questionam, não titubeiam, muito menos hesitam. Cada um deles deixa o que está fazendo sem questionar e passa a seguir ao Mestre. E passam e se tornam pescadores de homens. Aqueles homens então compreenderam que Jesus era o Filho de Deus, do qual os profetas tanto falavam, que ele era o Messias prometido que todos estavam aguardando. E Jesus então ensina como eles devem agir. E Jesus ensina para aqueles homens o maior de todos os mandamentos, o mandamento do amor. Ele os ensina a amar sem distinção, sem olhar a quem ou como cada um se encontrava. Mas nós, meus queridos irmãos, nós somos como aqueles homens. Nós somos chamados o tempo inteiro por Jesus. O Mestre nos convida a fazer parte desses 12 apóstolos. Ele nos convida a trabalhar para o bem. Mas quando nós vamos ouvir o chamamento de Jesus? Quando vamos nos colocar a caminho? Quando nós vamos deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de coragem? Quando vamos parar de dar desculpas? Quando vamos parar de olhar para nós mesmos e sentir piedade de nós? E quando vamos estar com o coração aberto, dispostos a ajudar? Realmente não estamos mais na época de Jesus. Tudo que era para ser dito já foi. Ele já falou. E principalmente ele já ensinou como devemos fazer. E o que nós estamos esperando? O que nós estamos aguardando para começar a nossa caminhada? Porque a nossa jornada, ela é individual. É um caminho que só eu devo trilhar, que só você deve trilhar. Eu não posso caminhar pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu não posso fazer o caminho do meu irmão, do meu marido, da minha esposa. Sou eu que tenho que trabalhar pelo Mestre. Eu não posso ficar esperando pelo outro, porque a evolução, ela é individual.
que nós vamos conseguir fazer o nosso trabalho? E o que nós devemos fazer? Ora, meus queridos, são as nossas pequenas ações. Realmente, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos começar pelo nosso pequeno mundo. Vamos pensar um pouquinho. Se eu já consigo acender uma pequena luz de caridade em nosso espírito para suportar com paciência o irmão de caminhada, eu já estou no caminho certo. Se a caridade já habita nossos corações, para que possamos compreender as almas endurecidas com vibrações de prece, eu já estou ajudando. Nesse momento, quem já se encontra exercendo boa saúde, levanta e auxilia aqueles que estão doentes, que clamam por almas amigas para ajudá-los. Se a bondade, meu irmão, já brotou em seu coração, dê assistência àqueles que ainda estagiam na ignorância. E aqueles que já têm alegria, distribua para aqueles que estão tristes. Comece a exercitar o perdão, pedindo a Deus que o ajude a perdoar. E você vai sentir o seu coração mais calmo, mais sereno. Nós devemos lembrar que muitos, mas muitos irmãos transitam nesse mundo com dificuldades muito maiores do que as nossas. Se aqueles 12 homens que eram iguais a nós conseguiram dar de si mesmos a todos aqueles que precisavam deles, também nós conseguiremos dar de nós mesmos em favor dos outros. Mas, principalmente, lembrando Deus que em nosso próprio benefício. Deem de si mesmos, meus queridos irmãos, o quanto antes. Porque o reino do Pai aguarda por aqueles que abrem os olhos e os corações em nome dos menos favorecidos. O amor de Deus olha por aquele que se esforça vencendo a si mesmo nas conquistas íntimas. Saem de si apenas amor, e que possamos compreender e amar mais aqueles que convivem conosco todos os dias. E assim, nós agradecemos a Deus, a Jesus, mais uma vez por este estudo, por este momento de oração, e que essa pequena lição, do qual ouçamos, nós possamos realmente ouvir e colocar os ensinamentos do Mestre em prática nas nossas vidas. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Jesus, Mestre amado. Amigos espirituais que estão conosco. Maria Santíssima, nossa querida mãezinha, que nos envolve sempre com o seu amor. Que possamos ficar com essas delicadas palavras do Mestre e possamos principalmente colocar em prática. Que saibamos ouvir o seu chamado e atender aqueles que estão conosco.
Obrigado, Jesus amigo. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Mestre, pela oportunidade do estudo e do aprendizado. E que tenhamos todos uma ótima semana de paz, amor, estudo e harmonia em nossos corações. Assim seja, graças a Deus.